morte do Juan Izquierdo, do Nacional do Uruguai, no Jornal da Globo. Boa noite. O Hospital Albert Einstein confirmou agora há pouco a morte do jogador Juan Manuel Izquierdo, que estava internado desde quinta-feira passada, quando passou mal durante partida entre o Nacional do Uruguai e o São Paulo, no Morumbi, pela Conmebol Libertadores. Nesse dia, o zagueiro de 27 anos sofreu uma parada cardíaca. O boletim divulgado ontem dizia que ele estava dependente de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico. Começamos com as informações sobre a morte do jovem zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional do Uruguai. O Renato Cury está aqui comigo, a gente vai tratar desse assunto logo na abertura do jornal. Renato, a gente estava aqui juntos quando você contou na quinta-feira passada do que aconteceu em campo e você também estava aqui ontem para falar desse boletim do Einstein que já sinalizava que a situação dele era muito difícil. Infelizmente, Renata, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Desde aquele primeiro momento, na quinta-feira, as informações que a gente tinha era que, de fato, era um caso muito grave, né? O Léo Lepre está aqui com a gente, ele está na frente do Hospital Albert Einstein, onde agora há pouco foi anunciada a morte do Izquierdo. Boa noite, Léo. Atualiza para a gente as informações sobre essa triste notícia da noite de hoje. Boa noite, Renato. Boa noite, Renata, a todos que nos acompanham. O Hospital Albert Einstein divulgou há poucos instantes o último boletim médico e que confirma a morte de Juan Manuel Izquierdo às 9h38 da noite em decorrência da morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Adeus a um guerreiro. Imprensa internacional repercute morte do jogador Juan Izquierdo. Zagueiro do Nacional do Uruguai estava internado no Hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira, quando se sentiu mal no jogo contra o São Paulo pela Libertadores. A imprensa internacional repercutiu a morte de Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai. Na noite desta terça-feira, o zagueiro de 27 anos teve um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo na última quinta-feira, no Morumbi, e estava internado no Hospital Albert Einstein. Adeus a um guerreiro. Morreu Juan Izquierdo, o grato pela vida que cumpriu a promessa ao avô, escreveu o jornal El País. O impossível sempre foi possível para Juan, que antes da morte do avô lhe prometeu que seria campeão uruguaio pelo Liverpool, e acabou cumprindo no final de 2023. O impossível sempre foi possível para Juan, que aos 16 anos pensou em largar o futebol e passou várias manhãs reformando banheiros e ajudando na limpeza ao lado de Nelson, seu pai e ídolo, que sempre comemorava seus gols pensando na esposa Selena e na filha de 2 anos e meio, que há 8 dias foi pela segunda vez pai. E hoje a vida quis que sua história terminasse aqui, publicou o jornal uruguaio.